Oi, pessoas, tudo bem? Tá tudo tranquilo aí, tudo certinho? Então, vamos pegar mais um conceito? Vê só, no outro vídeo, a gente estava falando sobre a República Federativa do Brasil, né? E aí a gente falou, eu comentei com vocês um pouco sobre o que seria uma república. Agora, vamos prestar um pouquinho de atenção no fato do nosso Estado soberano ser organizado na forma de uma federação. O que isso quer dizer? Vê só, quando o Estado soberano não tem muito território, então ele não é um Estado muito grande, não tem assim, né, aquele território gigante que o Brasil tem, ele pode ter um único centro de poder político. Tá? Então esses Estados soberanos, eles são Estados unitários, são Estados pequenos, um único centro de poder político dá conta de administrar tudo, de gerenciar tudo, não tem maiores problemas. No nosso caso, não dá. Pensa aí, o tamanho desse nosso Brasilzão de meu Deus, né? Não teria como, não seria viável que a gente tivesse apenas um único centro de poder. Então, como que a nossa Constituição pensa a organização do nosso Estado brasileiro? A gente, sendo uma federação, a gente tem o federalismo, que é um federalismo de 3 níveis. Isso é uma particularidade aqui do Brasil, porque, em geral, as federações elas têm apenas 2 níveis, tá? Mas a nossa é diferente, né? Os diferentões aqui, a gente tem um federalismo de 3 níveis. No primeiro nível, a gente tem ali, pegando todo o território, a União, tá? Já vou falar mais dela. Depois a gente tem outras entidades, que são os estados federados. E aí você tem que pensar que é o estado de São Paulo, o estado de Minas, o estado do Amazonas, o estado do Mato Grosso, tá? Esses são, né, estados federados, fazem parte da nossa federação também. E aí a diferença é que no nosso caso, a Constituição também considera que os municípios fazem parte da federação. Então a gente pode dizer que a gente tem um federalismo de 3 níveis, que não é muito usual, tá? Mas nossos municípios também fazem parte da nossa federação. Eles contam aqui, a gente tem um pouco menos de 5.600 municípios aqui no Brasil. Acho que você nem sabia que tinha tudo isso de município, né? Mas, tranquilo. Como é que isso funciona na prática? Olha só, se a gente pensar, tem algumas formas da gente tentar visualizar isso. Porque, vê, todo mundo, todas essas entidades, sim, ainda tem o Distrito Federal. O Distrito Federal, ele é a junção de estado com município, posso colocar dessa maneira? Tudo que o município pode fazer, tudo que o estado pode fazer, o Distrito Federal pode fazer. Então ele junta as competências, ele junta os poderes dos estados e dos municípios, e ele é essa entidade meio híbrida. Eu costumo brincar com o pessoal que o Distrito Federal ele é o ornitorrinco, entendeu? Aquele bicho esquisito que tem bico de pato, é mamífero, é uma criatura meio estranha. Então tá. A gente tem, então, estados, municípios e a União, tá? Como que funciona a organização administrativa disso tudo, se afinal de contas, né, todos esses entes estão no mesmo território, que é o território do Brasil? Vê, eu percebo assim, quando eu tô dando essa aula, que tem até uma certa dificuldade de visualizar isso. Mas vamos tentar. A União, ela vai abranger todo o território nacional. Isso eu já falei. Os estados, só uma parcela. Então, cada estado da federação tem ali a sua parte, né, do território, que corresponde ali, né, àquele estado específico. E o município só um pedacinho. Como que a gente poderia visualizar isso, já que cada um deles tem responsabilidades diferentes, tanto em termos de administração quanto em termos de legislação? Isso é uma coisa bem legal que a Constituição faz, porque ela distribui responsabilidades. Ela vai dizer, olha, algumas responsabilidades são só da União, então alguns temas só a União cuida, alguns assuntos só a União pode legislar, certo? Então só o governo federal ou só o Congresso Nacional vai poder cuidar desse tema. Outros assuntos são de responsabilidade dos municípios, então aquilo que é de interesse local, só o município pode cuidar. Aí quem administra é o prefeito, né, e os seus assessores, ali, os seus secretários, e quem legisla sobre esse assunto é a Câmara Municipal. E o que sobra, que não é nem de um nem de outro, fica para os estados, entendeu? Então o estado é aquele filho do meio, entendeu? Que ele não é nem o queridinho da mãe, nem o queridinho do pai, ele fica ali com a competência residual. Só que isso às vezes é um pouco difícil de visualizar, já que afinal de contas todo mundo está no território brasileiro, certo?
Então, imagina que a gente tem um condomínio muito grande, entendeu? Que você tem ali um terrenão, que é o único condomínio, certo? Como se fosse assim, sabe aqueles prédios grandes da Coab, aqueles terrenos grandes que tem vários blocos e tal? Então, assim, esse terrenão, esse condomínio inteiro, a gente pode entender que é a união, tá? Dentro desse condomínio, eu tenho vários blocos, certo? Cada um desses blocos tem ali as suas peculiaridades, certo? A gente pode imaginar que cada um desses blocos é um estado. Em cada um desses blocos, eu tenho uma infinidade de apartamentos. Cada apartamento, a gente poderia equiparar, a gente poderia entender como se fosse um município. Por que eu estou fazendo essa comparação? Porque se eu tenho esse super condomínio, há alguns assuntos que vão dizer respeito ao condomínio inteiro. Então, eles têm que ser decididos pela administração central desse condomínio, certo? Porque eles têm que ser decididos valendo para todo mundo. Então, ali a administração central vai tomar essas decisões, isso vai ser aplicável a todo mundo. Por isso que a gente pode fazer essa equivalência com união, certo? Agora, há questões específicas que são de cada apartamento. Então, em cada apartamento, eu vou ter alguns detalhes que vão ser decididos ali dentro. Por exemplo, sei lá, a decoração. Cada apartamento cuida da sua, entendeu? O fornecimento da alimentação. Cada apartamento cuida do seu. Então, a gente pode comparar cada um desses apartamentos a um município. Seria parecido, certo? E mesmo assim, ainda tem o bloco inteiro. E esse bloco, digamos que cada bloco tenha um subsíndico. Há decisões que vão ser tomadas para o bloco, certo? Então, uma maneira de tentar mostrar como eu posso ter três entidades diferentes convivendo no mesmo espaço, certo? Elas convivem ali no mesmo território, só que eu tenho uma entidade que pega o território todo, que é a União, eu tenho uma outra entidade menor, que pega só uma parcela desse território, que são, que é o Estado, especificamente, e aí eu tenho uma entidade pequenininha, pega só uma fraçãozinha, que vai ser o município, tá? Por que isso é super importante? Porque como esses três tipos de entes, a União, os estados e os municípios, cada um tem as suas responsabilidades, uma coisa que tem que ficar assim muito, muito, muito clara é que a Constituição considera que esses três entes possuem autonomia e eles são entes de mesmo nível. Olha que coisa interessante. A entidade República Federativa do Brasil, que no outro vídeo eu estava comentando com vocês, que é aquela que se relaciona com outras entidades soberanas, é aquela que participa da ONU, é aquela que é representada, na Cúpula das Américas, entendeu? Essa entidade é a entidade soberana. Então, significa que essa entidade, a República Federativa do Brasil, ela não reconhece nenhum tipo de poder acima dela. Ninguém manda nela. Ela não se curva a ninguém. Ela é uma entidade soberana. Só que, na versão interna, na face interna dela, a gente vai ter essa organização em três níveis: a União, os estados e os municípios. E aí, o que a Constituição diz? A Constituição diz que tanto a União, quanto os estados, quanto os municípios são autônomos entre si. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que quando a gente olha a divisão de responsabilidades que a Constituição fez, a gente tem que ter muito claro que a União é responsável por cuidar dos seus assuntos, aqueles que a Constituição atribuiu a ela. O município é responsável por cuidar dos seus assuntos, aqueles que a Constituição atribuiu a ele, e o Estado é responsável por cuidar dos assuntos dele, certo? Um não pode interferir no espaço do outro e um não manda no outro. Essa é a grande pegada, entendeu? E é isso que às vezes dá uma certa embananada, certo? Por quê? Olha a consequência disso. Se um não pode mandar no outro, a União não manda no Estado, o Estado não manda no município, isso significa que nas decisões da esfera de competência de cada um não pode dar pitaco naquilo que diz respeito ao trabalho do outro. Então, vê só, o presidente não vai interferir numa decisão dos estados. O governador não vai interferir numa decisão que é dos municípios,
certo? Então, se o município decide tomar uma decisão sobre zoneamento urbano, né, fazer ali, organizar as ruas daquele município, fazer assim, né, tomar uma decisão ali que seja de interesse local. O governador não pode interferir nisso, não é assunto dele, certo? Se a União quiser fazer uma regulamentação de um assunto que seja da competência dela, por exemplo, direito penal, né? Definição de crime tem que ser igual no Brasil inteiro, entendeu? A Constituição determina isso. O município não pode se rebelar e dizer, não, pera, eu quero que aqui no meu município isso não seja crime. Não dá, entendeu? Então, a distribuição de competências legislativas e administrativas que a Constituição faz vai mostrar o que cabe a cada um e isso tem que ser respeitado, entendeu? Um ente não pode interferir no espaço do outro. Isso é uma coisa bem legal. Isso é uma coisa muito importante e que a gente tem que levar em consideração, tá? Outra coisa super importante também. Há assuntos que tem que ter cooperação, tá? Então, quando a Constituição diz que um assunto é uma competência administrativa comum, aí eles têm que colaborar, entendeu? Eles têm que cooperar, tem que dar um jeito de se entender. Aí, geralmente, a União dá aquela organizada geral, aí o Estado vai fazer ali o meio de campo e o município vai ter ações específicas, como, por exemplo, saúde, educação, meio ambiente, tá? Aí esses grandes temas, aí geralmente a gente tem essa repartição de tarefas, entendeu? A União faz aquilo que é geralzão, o município faz aquilo que é bem específico. Então, é uma colaboração entre os entes, o ideal é que eles funcionem bem nesse sentido, tá? Em relação à legislação, a Constituição coloca alguns assuntos como sendo de competência concorrente. Aí a responsabilidade da União é fazer a regra geral e cada estado vai complementar essa legislação da União, considerando ali as suas peculiaridades. Como, por exemplo, questões das defensorias públicas estaduais, tá? E o município, ele pode suplementar a legislação naquilo que for necessário, tá bom? Então, pessoal, eu gosto de usar, quem tem aula comigo com uma certa constância, certamente já me viu usando, né, essas plaquinhas aqui para dar aula. Porque eu acho que é uma maneira legal da gente visualizar, certo? Então aqui, ó, seria a nossa República Federativa do Brasil. Na sua versão externa, ela aparece como uma entidade íntegra, entendeu? É a República Federativa do Brasil que participa da ONU, que atua em âmbito internacional, certo? Agora, se nós formos olhar a versão interna dela, a maneira como como o poder é organizado, a organização administrativa em âmbito interno, aí a gente vai encontrar essas três entidades, certo? Eu vou ter a União, eu vou ter os estados e eu vou ter os municípios. Cada um com as suas competências, cada um com as suas responsabilidades, cada um com seus bens, cada um com as suas atribuições, tá? Tá fazendo sentido isso que eu falei? Tudo bem? Tudo certinho? Então tá, gente, ó. Obrigada pela companhia. Beijo pra vocês. Até mais. Tchau, tchau.